Fala pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los aí num bom momento, num momento bem prazeroso, para que a gente tenha mais esse papo desse nosso quinto episódio do curso Biomecânica e Longevidade, onde buscamos um caminho para a inovação da ciência, da tecnologia, dentro das ciências do movimento, dentro das condições que a gente tanto gosta, né, que seguem o prisma da biomecânica. Lembrando que a gente já está caminhando para o final do nosso curso, né, serão só mais 3 episódios, e que nesses episódios a gente já contextualizou os problemas de saúde que o mundo vem sofrendo, as condições biomecânicas tão importantes da coluna vertebral como um gargalo para esse caminho de sofrimento. E hoje a gente chegou num momento crucial da história, né? Onde a coluna doeu, a coluna degenerou, e junto com ela a gente trouxe uma cadeia de articulações, né, de órgãos do aparelho locomotor, que vão acompanhar essa degeneração e, consequentemente, vão prejudicar a nossa mobilidade, vão prejudicar o nosso equilíbrio, vão prejudicar os nossos movimentos, vão prejudicar a nossa saúde e vão desencadear todos os processos crônico-degenerativos do aspecto fisiológicos e também do aspecto fisiológico e também dos aspectos de qualidade de vida. Chegamos nessa tal dessa osteoartrose. Lembrando aí, pessoal, que a gente já está às vésperas da abertura da nossa turma, dos nossos cursos, né, de biomecânica, de treinamento, de fisiologia e também de nutrição. E muito em breve, agora no meio de abril, nós gravamos esse episódio em março de 2024, no meio de abril de 2024, a gente dá início às nossas turmas da temporada 24 de pós-graduação. Então, quem ainda tem interesse de se inscrever e não se inscreveu, estamos nos momentos finais, a gente está na última semana de primeiro lote, logo nós mudaremos o lote, nós passaremos para o segundo lote, que é um lote um pouquinho mais caro, então vale a pena, neste momento, vocês se inscreverem para que vocês aproveitem o melhor preço da nossa pós. Bom, do mais, quem está assistindo o nosso curso aí para pegar informação, vamos ferver esse negócio aqui, vamos trazer o máximo da informação que a gente pode para que vocês, independentemente de qualquer inscrição, saiam dessa experiência que estão tendo conosco, muito mais informados, com boa qualidade de informação dentro desse aspecto científico. Bom, pessoal, sem delongas, vamos começar falando, né, do primeiro ponto que eu abordei na nossa aula essa que está lá no nosso canal do YouTube, que vocês podem acessar fazendo inscrição nesse curso, ou então pela bio do meu Instagram, vocês chegam lá à aula que vocês perderam e vocês podem assistir essa aula, né? Eu comecei essa aula falando sobre os custos do envelhecimento. Então, pense o seguinte, quando a gente nasce, a gente tem um custo maior em relação à nossa saúde, a gente precisa ir ao pediatra, a gente precisa passar por um processo de imunização, a gente ainda tem uma certa fragilidade de saúde que acaba gerando um índice grande de infecções, crianças precisam tomar remédio, crianças precisam passar por processo de internação. Só que a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo aí, que a gente passa os primeiros 5 anos de vida, a gente já começa a ter uma certa imunização natural, né? A criança começa a ir para a escola, começa a ter contato com outras crianças, fica doente pra caramba, e passado esse período, ela já começa a ficar menos doente, né? Ela começa a gastar menos com saúde. Exceções feitas, né? Aqueles casos tristes de crianças que já nascem com alguma doença que favorecem aí uma condição de visita ao médico, hospital ou uso de medicamento contínuo, a gente começa a ficar menos vulnerável, a gente começa a ficar mais saudável, a gente começa a usar menos o sistema de saúde. A gente começa a ir menos ao médico, a gente começa a ficar menos doente, e a gente começa a evoluir num processo de amadurecimento, buscando a fase adulta. E durante esse caminho, os custos com internação, os custos com visita ao médico, os custos com doença, acabam diminuindo numa população mundial, numa população de uma forma geral, né? Seja regional, mundial, de uma maneira geral, a gente tem uma diminuição desses custos. O grande problema é quando a gente vai entrando naquela fase adulta mais sênior, né? Aquela fase adulta que beira aí os 40 anos, onde a gente já está indo para a quinta década de vida. A gente começa a apresentar doenças, e eu já falei isso para vocês, eu já trilhei um caminho aqui com vocês, e essas doenças começam a aumentar o custo de saúde, chegando ao ápice aí por volta dos 60 anos e aumentando cada vez mais dos 60 aos 90. Isso é uma janela que os planos de saúde usam
para classificar preço do plano de saúde, né? Então você tem alguns momentos da vida que você vai ter um salto grande no custo do seu seguro-saúde, que é ali por volta dos 44 anos, depois dos 49. Se eu não me engano, o último aumento do plano de saúde é nos 59 anos, e a partir dali ele não aumenta mais, ele já chega no teto de custo. Então, a gente começa a pensar, tá, mas por que custa tão caro envelhecer, né? Um dos fatores que faz o envelhecimento ficar tão caro é a tal da osteoartrose, né? Estima-se hoje que aproximadamente 250 milhões de pessoas no mundo estejam com osteoartrose na condição sintomática. Isso representa cerca de 1/3 das pessoas com mais de 60 anos de idade. Existem dados, né, que nos Estados Unidos a gente consome aí, a gente vê o consumo, melhor dizendo, de 1,2% do produto interno bruto norte-americano com tratamento da osteoartrose. E é por isso que a gente costuma dizer que a gente está às vésperas de um problema sério de saúde, porque a osteoartrose traz consigo a falta de mobilidade. E quando eu falo de falta de mobilidade, eu não abordo apenas a questão de que o sujeito vai sentir dor ao se mover, ele vai ter dificuldade mesmo de se mover, né? E com essas dificuldades de movimento, ele acaba agravando a condição de deambulação, por exemplo. Ele acaba tendo dificuldades para andar. E se ele tem dificuldades para andar, já vou dar um spoiler do nosso próximo encontro, né, que vai ser a semana que vem, na terça-feira, ele vai ficar mais vulnerável a quedas. E um sujeito com mais de 60 anos vulnerável a quedas tem até 50% de chance de morrer após essa queda, no primeiro ano pós-queda, né? Então, vejam que estamos diante de um problema seríssimo, porque a falta de mobilidade não será traduzida apenas em uma condição de dor, nem uma condição de mobilidade diminuída, o cara vai se mexer menos. Ela vai estar entrando também numa condição de risco de saúde, quando o sujeito corre riscos de queda. Ele aumenta a chance de trauma, ele aumenta a chance de ter uma morte pós esse trauma, ele aumenta a chance de degradar ainda mais o seu aparelho locomotor, com uma condição de fratura após esse trauma, uma fratura de coluna, uma fratura de colo do fêmur. E isso, além de prejudicar drasticamente, né, a qualidade de vida ou interromper a vida dele, também aumenta os custos de saúde. Esse cara vai passar mais tempo custando caro para a saúde. Então, eu mostrei para vocês, né, uma abordagem além daquilo que eu trouxe na aula de coluna. Se você está assistindo esse como um primeiro episódio, eu indico que você nos ouça também na aula de coluna, onde eu falei que durante o desenvolvimento da população, a população sente dor nas costas. Aqui, nesse momento, eu vou abordar, né, a condição que eu falei nessa aula de osteoartrose, que dizia que o sujeito entra na condição de osteoartrose, ela acomete mais mulheres do que homens, em quase o dobro, e ela vai começar a ter a sua mobilidade diminuída. Eu usei um slide ilustrando uma pessoa com sobrepeso, dor nas costas, osteoartrose, caminhando com o auxílio de um andador. E já que estamos falando tanto de caminhada, eu também trouxe nessa aula uma abordagem interessante que comparou a osteoartrose a outras condições degenerativas de saúde, né? Nós comparamos nesse gráfico uma pessoa que tinha só osteoartrose, e essa pessoa que tinha só osteoartrose, ela tinha uma tendência aí de 40% de diminuir a mobilidade dela, e se ela somasse a essa osteoartrose problemas como cardiopatias e diabetes, ela podia chegar a uma condição de até 70% de prejuízo da marcha quando associadas às duas condições. Então, o que a gente abordou aqui? Imagina o seguinte: um sujeito já vai envelhecer. Envelhecendo, ele já vai carregar consigo as doenças crônico-degenerativas. E uma clássica que a gente carrega é o diabetes, e também associado ao diabetes, né, ou como consequência de outros fatores, a cardiopatia. Então, se eu tiver, no momento em que eu juntei essas três condições, osteoartrose, cardiopatia e também diabetes, eu posso ter uma dificuldade de até 70% de deambular, né? Então, imaginem que um indivíduo que só envelhece sem problema de saúde, nessa idade vai ter uma condição de dificuldade de marcha aí de 5 a 10%. Se ele desenvolver uma somatória de doenças, isso pode chegar até 70%. É por isso que eu falei claramente na nossa aula
que esse cara tem um risco muito aumentado de queda se ele acabar desenvolvendo a osteoartrose, né? Partindo do pressuposto que grande parte da nossa população já tem cardiopatia, já tem diabetes, já tem uma composição corporal muito ruim dentro desse momento. E aí, eu abordei também com vocês o fato do treinamento mesmo, né? O que a gente vai fazer para conter a osteoartrose? O que a gente entende que é bom quando a gente coloca o sujeito que tem osteoartrose para tentar se movimentar e de uma maneira saudável, né? Entrar nesse pilar tão importante na terceira idade, que é a prática de atividade física. Geralmente, a gente olha para esses sujeitos, isso já foi abordado em determinado momento desse curso, que a caminhada é uma coisa boa, né? Que a caminhada é uma coisa saudável porque ela envolve um baixo impacto, as pessoas conseguem malemar caminhar de alguma forma, e se elas conseguirem se manter caminhando, elas entrariam numa condição de saúde. E eu trouxe para vocês lá um trabalho do Ross Miller, de 2014, que comparou uma coisa bastante interessante. Quando a gente fala em biomecânica, a gente não pode olhar para uma única vertente, uma única variável de um fenômeno biomecânico, né? E aqui eu vou usar como exemplo a força, né? Quando eu falo de força, eu falo de duas variáveis de fenômeno, uma massa e uma aceleração. O produto da massa pela aceleração acaba gerando a aparição da entidade força. Então, se a gente for olhar para o cálculo da força, a gente precisa pensar que se eu for treinar um sujeito, eu preciso pensar na massa que ele carrega e preciso pensar na velocidade que ele conduz essa massa. Esse é um ponto clássico da biomecânica, esse é um ponto clássico do treinamento de força. Então, como é que eu posso melhorar a força do sujeito? Ou colocando mais massa para ele movimentar, ou aumentando a velocidade que ele manipula a mesma massa. Eu não aumento a massa, mas eu aumento a velocidade. Se vocês me perguntarem, mas Fábio, o que é mais interessante? Eu vou falar, depende da demanda. Se esse cara precisar fazer força, é mais interessante que você. Desculpa, se esse cara precisar movimentar uma grande massa, né? Vou reformular minha frase, é mais interessante que você coloque, né, movimente com ele uma massa maior. Mas isso não é a característica da locomoção. Geralmente na locomoção o sujeito está só com o peso do próprio corpo. Então, mais interessante do que sobrepor massa a ele, seria fazer com que ele tenha mais habilidade de movimentar a sua própria massa, que ele consiga movimentar a sua massa com mais velocidade. Então, eu, particularmente, nessa situação, seguindo todas as tendências da literatura, diria que eu usaria uma estratégia de aumento de velocidade diante da própria marcha, diante, desculpa, da própria massa, tá? Então, vamos pensar de uma maneira bem inteligente aqui. Eu pego o sujeito, ensino a sentar e levantar mais rápido, ensino ele a andar mais rápido, ensino ele a tentar fazer um movimento de afundo mais rápido, subir escada mais rápido, e a partir daí eu consigo mais benefícios do que se eu treinar ele com carga. Quando a gente fala, então, dessas cargas, agora numa outra condição, que é uma condição de locomoção, entre uma outra variável bastante interessante, né? Quando eu estou andando, eu aplico uma força no chão e o chão me devolve essa força. Isso é o clássico da biomecânica. A devolução, ou seja, a resultante dessa força, em ponto oposto, vai gerar, pela terceira lei de Newton, uma movimentação da minha massa. Então, eu nunca uso para me locomover apenas a força de ação. Eu aplico a força de ação e a força de reação do solo vai fazer com que eu me locomova no sentido contrário à aplicação dessa força. Quando eu estou andando, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. Isso é uma definição bem simplista do que eu estou abordando com vocês. Então, se eu estou aplicando força no chão, imaginem vocês agora que eu vou ficar um período aplicando essa força no chão, que é justamente o período que eu estou com o pé em contato com o chão. Enquanto eu ando, um pé fica em contato com o chão, o outro entra em contato, faz aquele momento de dois pés em contato com o chão, de repente eu começo a descolar um pé, fico com um pé só no chão, jogo essa outra perna para frente, toco o chão de novo, fico um período com os dois pés no chão e vou intercalando um passo com o outro para que eu consiga me locomover. Nessa hora, eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte: eu aplico uma força no chão e eu fico um tempo com o pé no chão. Esse tempo que eu fico com o pé no chão é um tempo muito importante para o cálculo de energia que o meu corpo vai receber durante a locomoção. O que eu estou falando de energia? O que eu traduzo aqui como energia? É uma quantidade de força que ele vai receber que faz menção à força
multiplicada pelo tempo que essa força ficou sendo aplicada no meu corpo. Então, pense o seguinte, quando eu bater o pé no chão, eu aplico uma força no chão. E enquanto eu estou passando o meu corpo por cima do meu pé, eu vou estar aplicando constantemente essa força no chão. Então, se eu quiser calcular a energia aí que meu corpo vem recebendo, eu multiplico a quantidade de força pelo tempo que eu fiquei com o pé no chão. E isso dá uma grandeza física chamada de taxa de carga, que é a carga que eu recebi multiplicada pelo tempo que eu fiquei exposto a ela. Imaginem que eu estou espremendo uma mão contra a outra, e o tempo que eu ficar espremendo essa mão contra a outra vai ser multiplicado pela força que eu tenho entre as duas mãos. Imaginem agora que eu coloquei uma célula de carga ali na minha mão, que vai me dizer quanto de força eu coloquei. Vou espremer essa célula de carga. Quando eu estou espremendo, eu vejo lá que eu apliquei 100 newtons de força. Se eu multiplicar esses 100 newtons pelo tempo que eu fiquei espremendo essa célula, eu tenho a tal da taxa de carga. E qual é o ponto importante disso, se vocês entenderam a relação de taxa de carga? Quando eu ando, por exemplo, eu tenho uma carga baixa, mas o meu pé fica muito tempo em contato com o chão. Quando eu corro, a carga é mais alta. Em contrapartida, o tempo que o meu pé fica no chão é menor. Ou seja, eu estou multiplicando uma carga baixa por um tempo alto. E do outro lado, eu estou multiplicando uma carga alta por um tempo baixo. No frigir da história, né, a gente acaba vendo que a gente chega na mesma taxa de carga. E esse foi o ponto que esse trabalho do Ross Miller trouxe para a gente. Ele dizia o seguinte: se você correr rápido, você tem uma carga maior. Em contrapartida, você fica menos tempo com o pé no chão. Se você caminhar, você tem uma carga de impacto menor, mas você fica mais tempo com o pé cravado no chão. Logo, a taxa de carga dentro do seu joelho pode ser equivalente. A energia que o seu joelho recebe pode ser equivalente. E aí, ele lançou uma questão que diz o seguinte: prescrever atividade física onde o sujeito fica longos períodos com a articulação recebendo carga pode não ser tão saudável a articulação. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que andam muito devagar podem entrar num ciclo bionegativo. Quanto mais lento ela andar, menor a carga, porém, maior o tempo que ela se arrasta no chão. Moral da história, essa pessoa pode favorecer ainda mais o processo de osteoartrose. Então, se eu tiver numa condição de osteoartrose e eu começar a andar mais devagar, eu vou favorecer o avanço da osteoartrose, porque eu estou favorecendo o contato, a taxa, o tempo de compressão que essa articulação recebe ao longo da locomoção. Né? Em contrapartida, se eu melhorar a velocidade de marcha dessa pessoa, eu posso entrar num ciclo biopositivo. Então, se você quiser tá dando treino de força para essa pessoa para melhorar a condição dela, você tem que focar que o treino de força seja favorável à melhora da marcha. E esse é um ponto crucial quando a gente prescreve atividade física. Simplesmente dar um treino de força para que ela melhore só a condição muscular, que ela mantenha o metabolismo muscular ou que ela aumente o estímulo muscular e mantenha um trofismo, não vai gerar fatores funcionais que melhorem a condição desse sujeito de osteoartrose. Um outro ponto interessante, né, ainda puxando o gancho disso, é a dúvida que nos vem quando a gente fala, tá, então quer dizer que eu posso colocar o sujeito para correr, né? Eu diria que a coisa não é tão simplista assim. Se eu colocar um sujeito para correr, será que ele conseguiria manter a congruência de alinhamento articular? Pense uma pessoa fraca, que está andando com dificuldade, com uma carga baixa, e de repente eu falo, olha, eu li aquele trabalho lá do Ross Miller e vi que ele correndo tem um menor tempo de contato com o pé no chão. Vou colocar esse cara para correr. Quando você coloca esse cara para correr, você vê que ele bate o pé no chão e ele não consegue manter o alinhamento da perna. O tronco dele inclina, o joelho dele entra em valgo, o pé dele entra em valgo, ele tem um valgismo de tornozelo. E falando num termo bem comum agora, a gente fala que a perna enverga para dentro. Porém, se a gente usar um termo mais científico, a gente vai dizer que existe aí um drop pélvico associado a um varo de quadril
E, consequentemente, depois desse momento, a gente tem um chicote elástico para o valgo de joelho e tornozelo. Ou seja, a gente vai desalinhar a articulação. E desalinhando a articulação, a gente vai acabar sobrecarregando mais um determinado compartimento do joelho, do quadril, do tornozelo, que vai favorecer também a osteoartrose. Ou seja, se o sujeito não tiver força, não adianta você olhar para isso e falar, vou colocar ele para correr. Porque justamente na corrida, você vai ter um tempo menor de contato, mas você vai ter um desalinhamento articular, que também vai favorecer a osteoartrose. Qual seria, então, a opção, professor? A opção seria, durante o treinamento de força, que gera um ambiente muito mais controlado, você promover, primeiro, a capacidade desse sujeito de manter o alinhamento das pernas diante de uma estabilidade de coluna, em exercícios clássicos, como sentar e levantar. Exercícios clássicos, como dar passos longos. Eu não vou abordar de uma forma muito profunda isso aqui, porque a aula 7 do curso, desculpa, a aula 8 do curso, vai falar justamente sobre isso, sobre as estratégias de força que a gente tem. A aula 7 vai falar de avaliação e a aula 8 vai falar de estratégias de treinamento. Então, vamos deixar um spoiler aqui, né, para vocês ficarem mais aguçados de assistir as próximas aulas, dizendo que se você tiver um treino eficiente, com boa transferência para locomoção, você vai melhorar a velocidade de marcha desse sujeito. E melhorando a velocidade de marcha, você já está num fator propício para controlar a osteoartrose. Principalmente porque se você usar um treino de força coerente, esse sujeito não vai desalinhar a articulação. E esse foi o ponto que eu cheguei num dos últimos slides, que traz um artigo de 2019, que mostra a reparação do tecido cartilaginoso quando a gente tem um realinhamento articular. Então, por muitos anos, a gente viu lá que a articulação, quando sofre cargas excessivas, seja por um aumento de peso, seja por um desalinhamento articular, seja por uma lesão prévia, ou ainda não seja nutrida pelo sedentarismo, vai acabar gerando um processo degenerativo que a gente entendia até pouco tempo atrás como um processo degenerativo não reversível. Tá? E aí a gente falava, pô, a osteoartrose não tem cura, a pessoa desalinha a articulação e acaba não conseguindo mais voltar ao seu estado natural. Foi através dessas informações que muitos cientistas contestaram isso, dizendo o seguinte, mas espera aí, a pessoa sintomática de osteoartrose, quando recebe tratamento, melhora da dor, melhora dos sintomas. E mesmo com osteoartrose em grau mais avançado em uma determinada fase da vida, a gente vê que a pessoa consegue viver a vida inteira sem sofrer com isso. Será que essa cartilagem realmente não se regenera? E aí esse artigo traz uma condição da bioengenharia, né, que envolve carga mecânica e também condições fisiológicas da cartilagem e também histológicas, né, dentro da característica histológica dessa cartilagem. E ele mostra que existem sistemas bastante eficientes, né, e um clássico é a bomba de sódio e potássio, que diante de uma lesão da cartilagem vão tentar drenar água de novo para dentro dela e vão tentar criar um ambiente de condrócitos que favoreçam a reparação, ou seja, favoreçam a refibrosina ou refibrosação, vamos chamar assim, da cartilagem. Então, o que significa isso? Você vai gerar ali um tecido fibroso dentro dessa cartilagem, você vai gerar uma tentativa de reparação dessa cartilagem se você criar um ambiente favorável. E o que é esse ambiente favorável? É um ambiente não exposto a cargas mecânicas degenerativas. Ponto final. Então, se eu tiver um desalinhamento articular e eu realinhar essa articulação por uma melhora do processo coordenativo, seja dos músculos que envolvem essa articulação, ou seja, do trabalho dessa articulação com outras articulações do meu aparelho locomotor, eu estou conseguindo favorecer a redistribuição da carga dentro dessa articulação e, consequentemente, a redistribuição da carga dentro dessa cartilagem. Né? Como a gente tem aquela grandeza física maravilhosa que diz que pressão é a força dividida pela área que essa força é exercida, se eu estou gerando um realinhamento e distribuindo melhor as forças dentro da área dessa articulação, consequentemente, eu estou trazendo essa cartilagem para um ambiente mais propício à reparação.
E isso justifica o fato de que pessoas que recebem tratamento de fisioterapia eficiente, de reprogramação neuromotora, acabam recebendo de brinde uma readequação biomecânica das cargas dentro dessa articulação e, consequentemente, melhoram dos sintomas que acabam gerando a má qualidade de vida ou até processos de dor. Bom, pessoal, eu finalizo a nossa aula, né, e esse debate aqui, essa conversa com vocês, esse monólogo, né, não estamos nem entrando num debate ainda, mas a gente quer que vocês mandem dúvidas para a gente, aí deixem dúvidas nas nossas lives para que a gente possa responder para vocês. Eu finalizo isso dizendo que as nossas cartilagens são nutridas por bons movimentos e a nossa felicidade também, né? Uma pessoa que não se movimenta acaba sendo uma alma aprisionada dentro do seu corpo. E manter essa articulação em boa congruência, em boa eficiência, é o caminho primordial para que a gente tenha uma boa qualidade de vida nesse momento de longevidade, né? Se a gente quer viver até o que a expectativa de vida nos proporciona aí, que é cerca de 80 anos, né, em média, isso faz com que muitas pessoas passem dos 90 anos, a gente vai ter que preservar muito bem essa cartilagem. Se eu puder dar uma dica para vocês, a melhor estratégia é não desgastar a cartilagem, né? É que você, durante toda a vida, faça bons movimentos, usufrua de bons movimentos, evite se expor a cargas altas de volume de treinamento. Quando eu falo de carga alta, não é só carga de impacto alto, eu estou falando de grandes volumes de treinamento, né, volumes exacerbados de treinamento, para que você não degenere sua cartilagem. Professor, como é que eu faço isso? Procure um bom profissional. Sem sombra de dúvida, ele vai ser um cara que vai conseguir te ajudar nesse caminho, né? Professor, onde eu aprendo isso? Na nossa pós. A gente tem aulas específicas de controle de carga de treinamento que fazem com que as pessoas não machuquem a cartilagem ao longo da vida. Se você conseguir não machucar a cartilagem, sem sombra de dúvida, você vai ter uma vida muito mais móvel, né? Hoje a gente tem clientes aí, a nossa cliente mais velha tem perto de 80 anos, né? E ela se movimenta muito bem, né? Sem limitações articulares que façam com que ela sofra com isso. A gente tem clientes de 70 anos que fazem aí movimentos brilhantes, inclusive levantamento de peso olímpico, conseguem agachar com toda a excursão de membro inferior e que tem qualidade de vida muito boa. Como que a gente faz isso? A gente usa a biomecânica, a gente usa estratégias biomecânicas. Então, dá para tratar lesão de cartilagem? Dá. A gente trata muita lesão de cartilagem? Sim. Mas eu diria que o melhor caminho é aquele caminho mais longevo, né? Aquele caminho que você vai fazendo isso desde os primeiros momentos da sua vida, enquanto a sua cartilagem é saudável, controlando carga nos esportes, sendo muito seletivo. Nos lugares que você coloca seu filho para fazer esporte, você coloca uma criança para fazer esporte, fazendo com que ela não seja sobrecarregada na adolescência e na fase adulta, né? Que ela não caia nas armadilhas de ginástica de mercado, para que ela chegue numa fase já adulta sênior, né, bem preservada das cartilagens e ela consiga preservar isso ao longo de toda a vida, né? Sem sombra de dúvidas, a dor lombar e a osteoartrose do mundo estão prejudicando drasticamente a nossa qualidade de vida, né? E é em cima do controle dessas doenças que a gente vai trazer um futuro melhor. Pessoal, queria agradecer imensamente, mandar um abraço pro meu querido amigo Luciano, que manda um recado aqui de agradecimento ao vivo. Saudade grande de você, meu amigo. E queria agradecer também as pessoas que estão hoje nos assistindo, né? A gente está com um número gigante de visualização no YouTube, no Spotify. As pessoas estão compartilhando o nosso conteúdo e isso deixa a gente bastante feliz pelo grau de alcance que isso tem que isso tem alcançado. Bom, pessoal, não percam as próximas edições, as próximas aulas. Fiquem em paz. Eu não quero ser temporal, mas a gente está às vésperas da Páscoa, né? E eu queria, amanhã é Sexta-feira Santa do ano de 2024, e eu queria desejar a todos vocês aí uma excelente Páscoa, com muito amor nessa data católica que faz parte aí de grande parte da nossa população, né? Pessoal, fiquem em paz. Vejo vocês no nosso próximo episódio e não deixem de interagir com o nosso conteúdo, mandando dúvidas para que a gente possa ajudar vocês. Beleza? Valeu, até a próxima. Namastê, valeu.